hoje o resto sou eu. Living abroad, a fazer cada dia em chemistry. Às vezes arrependo-me, mas é o que é ser a vida. Boa tarde, malta! Nem acredito que finalmente temos um jingle que vocês podem cantar toda a hora quando ouvem episódios disto, não é? Os meus muitos ouvintes. Então, eu não sei se vocês, não é, ouvem vários podcasts ou só este. Tipo, se são tristes e só ouvem este, ou se este é só um dos muitos que ouvem, estão a perceber? E se for o caso de vocês ouvirem mais do que um podcast, já devem ter percebido que qualquer programa que se digne tem um jingle bué da bom, que depois fica na cabeça, não é? E este não era o caso, porque, como vocês se devem lembrar, a minha intro e outro, que é como se chama, portanto a música de entrada e de saída do podcast, era um áudio sem direitos de autor que eu tirei de um qualquer site no dia que decidi gravar, pronto. E entretanto, nunca mais mudei, porque eu não tenho jeito para cantar, apesar de eu achar que tenho, as outras pessoas parece que não acham que eu canto bem. Mas surgiu um site de AI, Artificial Intelligence, que permite fazer músicas. Tipo, vocês vão lá e dizem, quero uma música sobre isto, e ele faz. Supostamente faria uma letra bué fixe, um ritmo brutal, à primeira, não é? Vocês gravam e usam isso. Então, demorou mais ou menos 3 dias a conseguir tirar uma coisa que ainda por cima está mal feita, porque não sei se repararam, ela não sabe dizer bonjour, diz bonjour. E depois ignorou uma das palavras, que era, esta sou yo. Portanto, ela ignorou o jo. E também, quer dizer, a letra fui eu que escrevi, ok? Porque no fim de contas todas as letras que aquilo dava eram ridículas. Depois acabei por usar o gatinho GPT para construir a letra, também não estava a ajudar. Malta, ele não viu que chemistry rima com PhD, que rima com, como é que se chama? C'est la vie. Pronto, então, tive que ser eu a fazer esta rima de gênio, ok? Portanto, foi um áudio feito por AI, mas assistido por The Real Intelligence, a minha Real Intelligence. Só para que saibam, ok? Só para darem props. E agora, também, defeitos, é assim, digamos que eu não tenho propriamente dinheiro para estar a pagar a um profissional para fazer jingles. Porque se vocês ouvem aí podcast com bons jingles é porque eles desembolsam money. I don't have, ok? Não há dinheiro nesta casa. Portanto, olha, é o melhor que tenho. Para celebrar um ano de podcast, por acaso não faço ideia se é hoje que faz um ano, mas sei que foi mais ou menos em setembro do ano passado que comecei, portanto, é para celebrar o aniversário. E esta letra, apesar de estar de gênio, não é? Nunca vai melhorar muito. Primeiro, porque lá está, eu não sei cantar, portanto não vou fazer aí um cover. Segundo, porque daqui por um ano já vai estar desatualizado, esperemos. Porque daqui por um ano já não vou estar em PHD, como ela diz, ok? Portanto é isso, maltinha. É isso que temos. E, por falar noutros podcasts, então, eu ouvi uma coisa que me chocou aqui há cerca de 3 semanas, e já vou explicar porque é que desapareceu outra vez durante o mês. Mas, ouvi uma coisa num podcast que eu ouço, que eu vou passar a mostrar de seguida. Não, mas podcast, tipo, começou como uma cena de pessoas minimamente com opiniões, ou informadas, ou engraçadas, ou tudo junto, às vezes, até junto, conseguem falarem, e hoje em dia tu já vês de podcast que é tipo, o que é isto? Que é um tonto a falar com 2 tontos com uma tonta do lado do site. Estás a ver? Já vês burrice total. Pronto, e é assim, eu quando ouvi isto senti-me ofendida, porque assumi logo que era uma tonta a falar com a própria da tonta, no corpo de uma tonta, para tontos que ainda perdem tempo a ouvir isto, percebem? E, portanto, uma burrice total que aqui vai. Só que depois pensei, e se eu for uma pessoa minimamente com opiniões, informada e engraçada? Imaginem. Eu acho que é a segunda opção, ou não? Digam-me o que é que acham. Isto é burrice total? Ou eu até sou uma pessoa engraçada? É que eu tento. Pode ser graças sem graça nenhuma. Estão a perceber? Enfim, deixa ao vosso critério. E depois, então, justificar porque é que estive desaparecida em combate mais um mês. Tentem adivinhar. Já adivinharam? PHD, não é? O PHD dá nisto. Portanto, foi um mês de pânico total. Tive muita coisa para fazer. E basicamente submeti coisas para ter ainda mais trabalho no futuro. Porque é mesmo assim que uma workaholic funciona. E comecei a dar aulas, maltita, porque eu inscrevi-me de novo, não é? Eu prometi a mim mesma que não me ia meter nisto novamente, porque era difícil encontrar aulas para dar em inglês. E o ano passado, como se devem lembrar, das 32 horas de contrato que eu tinha, 16 foram enquanto recepcionista. E, não é bem isso que eu quero fazer, não é? Mas depois, digamos que sabe bem
receber mais ordenado, não é? Porque é isso mesmo, aqui em França, quando vocês decidem dar aulas, vem dinheiro a mais para a continha mensalmente. Como tal, e como uma pessoa é meio pobre, tipo, está em França, mas é pobre, pobre de espírito e pobre de conta bancária, eu agradeço o dinheiro. Portanto, inscrevi-me de novo e já estava a pensar, ok, metade do tempo vou fazer de recepcionista, uso o tempo lá para fazer outras coisas, ou até para dormir à secretária. Quando vim a descobrir que eu nunca poderia ter sido recepcionista, malta. Tipo, ano passado eu fui e pagaram, mas foi um engano, porque aquilo não dava para fazer. Porque, no caso, a universidade gastou mais dinheiro do que devia para um trabalho de recepcionista. Estão a perceber? Mas depois, por outro lado, é tipo, a recepcionista recebe menos do que me pagaram a mim. Coitada! Porque se eu já sou pobre, bem, nem quero imaginar. Mas, então este ano não posso ser recepcionista, vou ser professor às 32 horas, pronto. Mas ok, neste momento estou a ser professora de inglês. Não sei muito bem o que é que eles esperam aprender comigo, porque eu, assim, tenho que evitar falar com determinadas pessoas agora que estou a ser professora de inglês, porque o meu inglês cá piora, estão a perceber? Começou por piorar, porque eu tenho que dizer certas palavras mal para os franceses perceberem o que eu digo, tipo carregar nos R's e assim. E depois ficou pior quando recebemos uma estudante de doutoramento chinesa, a Xia, não é? Num dos laboratórios, que ela, coitada, não fala muito bem inglês, e então, o que é falar bem inglês, não é? É dizer as coisas gramaticalmente bem? Usar o bom vocabulário? Ou é falar para a pessoa nos entender? Também deixa esta questão. E então, eu falo gramaticalmente mal, vocabulário terrível, desaprendo completamente como é que se pronunciam as palavras para ela me entender e para eu entender a ela. E sucede que depois vou dar aulas aos miúdos e é assim, que tipo de professora sou eu? Professora pior do que todos os alunos a falar inglês? E pronto, é nesse ponto que estamos. Felizmente agora não estou ao pé da Xia, diariamente, na base diária, estou num outro laboratório. Mas ainda tenho que preparar algumas coisas das aulas e então amanhã vai ser a terceira aula. Tive que preparar as outras duas nas semanas anteriores, isso tirou-me algum tempo do meu fim de semana. Depois tive que preparar apresentações que se calhar já não se lembram, mas vou ter uma apresentação muito nervótica para a semana que ainda não acabei, mas pronto, também me tirou tempo. E no fim de semana passado fomos a Montpellier, não sei se acompanharam, fomos lá visitar uma amiga minha que conheci cá e depois, ou seja, quando eu cheguei ela estava cá a fazer o mestrado, mas depois ela voltou para a Alemanha para fazer o doutoramento e pronto, agora ela vive completamente longe de mim, não é? E o ano passado ela veio cá a Bordeaux, este ano foi a Montpellier, então nós fomos ao encontro dela e foi muito divertido, mas eu não tive absolutamente tempo nenhum de sobra no fim de semana passado, ok? Porque nós saímos de casa, eram 5:30 da manhã, para apanhar o comboio das 6 e qualquer coisa, e isto sábado, e voltámos domingo depois da meia-noite, portanto era completamente impossível gravar podcast, mas tenho algumas histórias do fim de semana para partilhar convosco, ok? Porque primeiro que tudo, nós decidimos alugar um Airbnb em vez de hotel, não só para sair mais barato, mas também para passarmos mais tempo juntos, né? Como nós sabemos estar lá 2 dias, para termos tipo o serão, para jogar uns jogos e para fazer o jantar juntos e não sei o quê, pronto. Então assim foi, fomos para um Airbnb. Eu não sei quanto a vocês, mas para mim foi a primeira vez que fui para um Airbnb e, malta, onde é que está o meu Ibis budget? Onde é que está o meu Ibis do pobre? Porque é assim. Então, o que é que sucede? O Airbnb tinha uma cama de casal, um sofá extensível para cama de casal e uma caminha tipo, acho que chama-se divã em português, né? Que basicamente é uma cama que dobra, cama de solteiro que está dobrada no roupeiro, né? E depois vocês abrem e pronto, é uma cama de solteiro. E então, nós éramos 5, portanto, perfeito. O solteiro ficou nessa cama, os casais ficaram nas camas de casal. E a certa altura ouvimos a cama do solteiro, pam! Aquilo destruiu-se completamente. Estão a perceber? Ou seja, chegou a um ponto que ele teve que pôr todos os edredons que havia espalhados pela casa, debaixo das tábuas da cama, para aquilo não cair ao chão à meia da noite. E o que significa que quem vai a seguir, não é? Sem saber, vai dormir com edredons sujos, porque estiveram no chão. É só isso que eu quero dizer. Pronto. E no que toca à roupa, pronto, eu também não sabia se nós tínhamos que levar toalhas, tínhamos que levar lençóis de cama, como é que é, e supostamente não temos. Pronto, estava lá uma roupa a secar, que os anteriores puseram a lavar, e depois foi lá a senhora, ou o senhor das limpezas, a estender, enfim, fazer a limpeza. Mas, usamos roupa comum. Enfim, é um bocado estranho.
Quer dizer, nos hotéis também é assim, só que ali, lá está, se as pessoas forem pôr edredons para o meio do chão, os seguintes não vão propriamente saber e o colaborador de limpeza não vai limpar tudo o que existe na casa a cada visita, não é? Por isso, acho que não dá tanto para confiar como nos hotéis que está efetivamente tudo limpo. Pronto. E depois, outra coisa que fiquei muito mal impressionada foi a cozinha, porque nós, lá está, como aquilo tinha cozinha, pensámos, ok, vamos ao supermercado, compramos umas cenas, fazemos tipo uma bolinhesa ou assim. Só que, olha, não havia saca-rolhas, portanto, comprámos vinho. Eu não sei muito bem como é que sucedemos na missão, mas um dos meus amigos abriu aquilo com um descascador de cenouras. Podre, ok? Um descascador de cenouras do pior que eu já vi na minha vida, e ele usou isso para abrir uma garrafa de vinho. Depois tínhamos de picar cebola e cenoura, porque efetivamente decidimos-nos pela bolinha. Tínhamos de picar cebola, cenoura, talvez cogumelos, pronto, assim uma data de legumes e também tofu, porque fizemos uma bolinhesa de carne e outra vegetariana. Não havia uma tábua, malta, ok? E só havia uma faca de cortar coisas. Estão a ver? Tipo, vocês normalmente têm as facas normais de comer, nem são de serrilha nem nada, tipo básicas. Tipo, corta manteiga no verão. E depois tinham uma faca daquelas de cortar, efetivamente. Que cortava também manteiga no verão, no inverno não. Estão a perceber? Depois tachos, tínhamos 2 ou 3, todos eles sujos e com ferrugem. E eu, ok, onde é que está um esfregão de arame que eu vou arear a panelinha para deixar para os próximos limpa, não é? Não havia. Portanto, olha, estava suja, eu lavei mais ou menos, fizemos a nossa comida e deixámos ainda mais sujo do que estava. Deixámos lá uma frigideira com ovo, só para não ver agora também privilégios. Se as nossas estavam sujas, a gente deixa sujo para o seguinte. É assim mesmo que funciona. E malta, então, deixem-me cá dizer-vos. As pessoas com quem nós fomos passar o fim de semana, aqui partilhar mesmo informações pessoais, são 3 alemães, ok? Portanto, a minha amiga, o namorado dela e um amigo nosso em comum, também do laboratório. Eles os 3 são alemães. O que é que acontece? Quando vocês pensam, ok, vocês decidiram também comer em casa por uma questão monetária, porque se fossem ao restaurante era mais caro. Ao que eu respondo, efetivamente foi uma coisa que nos passou pela cabeça, não é? A mim passou-me pela cabeça. Mas a eles eu acho que não. Porque é assim, nós, comida para o jantar de 5 pessoas, em casa, uma bolonhesa, que é tipo uma coisa bem básica, e umas coisinhas para o dia a seguir, que foi tipo santos para comermos ao almoço e durante o dia não sei o quê, gastámos 100 euros, ok? 100 euros, só assim, malta, 100 euros, e sem sigilo nenhum aqui, 100 euros é o que eu gasto por semana para comprar o almoço e o jantar de 2 pessoas toda a semana. Eu fiquei chocada, tipo, vocês nem imaginam a quantidade de comida que eles metem no prato, tipo, ao jantar, imaginem, quantos esparguete é que vocês acham que nós comprámos, sabem? Tipo, nem eu me lembro já. Foi o quê? 2 quilos? 1 quilo? 1 quilo e meio? 1 quilo e meio. Comprámos 1 quilo e meio de esparguete. Fizemos o esparguete todo. Comprámos, acho que 1 quilo de carne e depois 250 ou 500 gramas de tofu, pronto, não interessa. Mais ou menos 1 quilo e meio de esparguete, 1 quilo e meio de proteína, digamos assim. E não sobrou quase nada, ok? Sobrou um pouquinho e que eu disse assim, então, mas isto tipo vai se estragar porque nós amanhã temos que dar a saída do Airbnb ao meio-dia, portanto ninguém vai comer bolonhesa antes do meio-dia, certo? Ninguém vai levar bolonhesa para comer no parque ou no comboio ou onde quer que seja que nós vamos passar nesse dia, certo? Mas também ninguém quer mandar fora, portanto qual é a solução? Ao que respondem, bem, das duas uma. Ou tiramos o frasco onde estava a polpa de tomate do lixo e pomos lá a bolonhesa para levar durante o dia e comer algures. Ou comemos isto ao pequeno almoço. E o quê? Quem é que vai comer bolonhesa ao pequeno almoço, malta? Eu comi. Eu comi bolonhesa ao pequeno almoço, ok? Plot twist, foi isso que aconteceu. Mas desengane-se quem pense que eu comi simplesmente bolonhesa ao pequeno almoço. Porque o que é que nós comprámos também para o pequeno almoço? Portanto, como eu vos disse, ingredientes para a bolonhesa comprámos, pão e conduto para pequeno almoço e levar durante o dia comprámos. Mas depois houve alguém que teve a ideia de comprar ovos para fazer ao pequeno almoço uma espécie de brunch, ovos e iogurtes, portanto, iogurte com cereais, e depois faziam os ovos mexidos ou estrelados ou qualquer coisa. Ora, o que é que sucede? O Airbnb também não tinha azeite e sal.
sabem? Basicamente nós conseguimos fazer bolonhesa porque eu levei de Bordeus um mini frasco de azeite, um mini frasco com sal, pimenta, louro e as especiarias que nós usamos normalmente. Porque o Airbnb tinha 0 destas coisas, apesar de dizer lá no site que devia ter. Enfim. Só que nós usámos o azeite todo que eu levei, que não era assim tanto, para fazer 3 kg de bolonhesa. Pronto. Então, no outro dia de manhã não havia azeite para fazer os ovos. Por isso, o meu colega tentou fazer ovos mexidos, mas aquilo ficou um bocado... Tipo, ele usou o iogurte como gordura, nem sei muito bem como é que aquilo foi. E só que só fez alguns ovos mexidos porque nem toda a gente queria comer aquilo ao pequeno almoço. De onde iam sobrar 6 ovos. E tipo, levar 6 ovos para deixar no carro o dia inteiro era um bocado não seguro, né? Tipo, mais valia mandá-los logo fora. Então, para não se estragar, opção 1, faz-se mais ovos mexidos. Opção 2, cozem-se os ovos e leva-se para lanche, almoço, o que seja. Opção 3, manda-se os ovos para dentro da bolonhesa que sobrou e é isso que se come ao pequeno almoço. É isso mesmo, malta. O meu pequeno almoço foi... Imagina, tinha a escolha pão com conduto, tinha salada que tinha sobrado, que até isso era melhor. Tinha iogurte com muesli. O meu colega até levou leite de Bordeus para comer também, não sei bem com o quê. E o que é que eu comi? Bolonhesa com ovos mexidos. Do bom inglês, excellent bolonhesa, ok? Porque egg é ovo e excellent é excelente. Só para quem não sabe inglês perceber a piada, ok? Foi o meu pequeno almoço. O meu e o deles. O meu e o deles. Quase todos comemos aquilo ao pequeno almoço. Portanto, é assim, também um conselho para vocês. Se algum dia forem com mães de férias, digam que é para comer fora. E, tipo, não dividam a conta igual, né? Cada um paga aquilo que come. Porque eu, se fosse comer fora, pagava 20 euros, tal e qual, mas não tinha trabalho. Ali, tive trabalho, paguei 20 euros. Mas não é porque eu tenha comido 20 euros de comida. Eles já comeram, tipo, pai, 60 euros de bolonhesa. Quase. Mais de 60 euros de bolonhesa. Enfim, foi muito engraçado. Para além de... exato. E uma coisa em relação à bolonhesa, como é que eu não ia mencionar isto? Foi que, apesar de alguns de nós terem comido ao pequeno almoço, mesmo assim ainda sobrou um bocadinho. E ninguém queria mandar fora. Então, o colega, vamos lhe chamar solteiro, devia ter arranjado uma alcunha. Mas pronto, o meu colega solteiro, que foi connosco de Bordeus no comboio, depois voltou, tinha uma Tupperware, que é a Tupperware que ele usa todos os dias para levar o almoço. Religiosamente é só aquela que ele usa, porque cabem lá na perfeição 2 sandes de pão de forma e 3 tomates. E é isso o almoço dele todos os dias. Todos os dias, desde que eu cheguei cá, é esse o almoço dele. Isso e tipo 4 ou 5 cenouras que ele come assim. Estão a perceber? Tipo, não descasca nem nada, come adentado. Então ele levou essa caixa com coisas, com comida. E como ele era o único que tinha uma caixa e o frasco de polpa de tomate já estava no lixo, bem no lixo, ele ofereceu-se para trazer a bolonhesa de volta para comer ao jantar no comboio. A conversa ficou por aqui. Acham que eu ia dizer, leva um garfo, rouba um garfo do Airbnb e faz o que tu quiseres. Nem pensar. Ele levou a bolonhesa. Quando estamos a estacionar o carro, já depois de ter saído do Airbnb, chegar ao centro da cidade e tal, eis que ele pergunta, mas eu não tenho garfo, como é que eu vou comer a bolonhesa? E eu, simpática, esqueci-me que aquilo podia ser a partida ideal. E disse-lhe só, não te preocupes que eu tenho um garfo. Tipo, tenho um garfo porque eu comprei um kit, colher, garfo, faca, que é de plástico e vem numa caixinha, que é tipo, é o que eu chamo kit woke, porque eu vou para o aeroporto, compro um iogurte, não tenho que estar preocupada se existe colher, porque eu tenho aquilo comigo. Nestas coisas levo sempre, porque se comprar uma salada já não tenho que gastar dinheiro em talheres, uso aquilo. Esta semana, a partir desta semana já não tenho esse kit já agora, porque eu parti o garfo durante esta semana a comer o almoço. Mas pronto, no fim de semana passada ainda tinha, então eu simpaticamente disse-lhe logo, não te preocupes que eu tenho. E depois digo assim, devias ter ficado calada, meu, porque ele ia estar no comboio a comer a bolonhesa à mão. E depois naquela caixa, quero que vocês imaginem uma caixinha retangular, não é? Cheia de bolonhesa, entretanto sobrou queijo ralado, que ele fez uma completa montanha por cima daquilo, depois sobraram mais 2 fatias de mortandela que ele pôs em cima daquilo, sobrou ainda um bocadinho de tomate da salada que ele pôs em cima daquilo, malta, eu não sei mais o que é que ele queria pôr lá em cima, ok? Às tantas, olha, tinha sobrado um iogurte, eu disse-lhe para ele abrir e mandar lá para cima, tinha sobrado um muesli que ele levou uma embalagem nova, muesli não, flocos de aveia, sobrou uma embalagem nova, eu disse-lhe, não leves a embalagem meio fechada, tipo, metes já para cima da bolonhesa, né, tens comida para a semana toda. Pronto, às tantas aquilo dava para pôr tudo. Enfim, e depois no comboio, ele para me fazer vontade, comeu aquilo à mão, só um bocado, pronto, depois dei-lhe o garfo, mas ele comeu aquilo à mão para me fazer vontade, foi muito engraçado, malta. E ele vai defender a tese em breve, portanto, de certeza que algumas das prendas vão ser a gozar com isto, tipo, vou-lhe dar 3 kg de esparguete
e tipo uma caixa maior onde caiba mais bolonhesa, pronto, em caso de necessidade, vai ser isso que vai acontecer. E isto em relação à comida, ok, já está tudo referido comida desse fim de semana. Depois queria referir que nós fizemos 2 atividades. Na verdade, para quem já viu no Instagram, isto é um bocado, já dei spoiler, né? Mas enfim, fomos fazer caiaque e fomos fazer uma escape room. E então, o caiaque, devo-vos dizer que assim que o homem estava a dar as instruções, eu comecei a pensar assim, bom, se calhar vão vocês os 4 e eu fico aqui com os senhores, eles estão a precisar de ajuda. Porque era demasiadas instruções. Tipo, eu tinha feito caiaque em Mil Fontes, acho que vos tinha dito, e aquilo foi até bastante simples, tipo, não havia quase corrente, chill, a pessoa cansa-se um bocado, mas pronto, vai e volta, toma um banhinho. Ora, nós fomos caiaque de rio, e estava frio e estava a chover um bocado. Portanto, logo aí, ir à água já, medo total. E depois, como é que eu hei de explicar? Não sei se vocês estão a imaginar um rio, não é? O rio tem curvas, o rio tem pedras, o rio tem partes onde tipo, vai bué da rápido. E o homem que nos explicou como é que aquilo se fazia, a canoagem, disse, vocês têm que ir mais rápido do que o rio, porque senão o rio é que mandei vocês. E eu, isto vai correr bem, vai. Ok, outra das coisas que ele disse foi, treinei aqui 5 minutos nesta zona onde não há bem corrente, é água parada, não sei o quê, antes de irem. Nem 1 minuto passou, já estavam os alemães a dizer, bora, temos que apanhar o comboio, vamos embora. E eu, ok, isto vai dar merda. Vai dar merda, deu merda, ok. Fui no último bar com o meu companheiro e fomos de imediato, bater de frente. Não, aliás, na primeira vez batemos de lado contra as pedras. E ao menos eu soube seguir a instrução do professor de caiaque, porque ele disse, vocês virem que vão contra uma pedra, não tentem inclinar-se para o lado contrário, porque senão o caiaque vira-se, tipo, inclinem-se para a pedra mesmo. Então eu fui, pumba. Não bati com a cabeça na pedra, mas foi tipo, pumba. Logo a seguir, aquilo contra a curva, batemos de frente, e eu ia à frente do caiaque, quase que bati com o focinho na margem do rio. Depois achei, ok, agora aqui o rio acalma um bocado, tipo, estamos bem. O caiaque vai para a margem, para-se. Olha, malta, eu já não podia mais com aquilo. Chegou um ponto que eu digo assim, olha, eu largo isto aqui e vou a pé. Ou então volto para trás. Tipo, eu já não vou mais fazer isto. Só que depois lá me convenceram, não sei o quê, mas eu fiquei mesmo com pânico, com medo de morrer mesmo, estão a ver. No final de tudo, aconselho, levem um capacete, mas aconselho, porque foi bem giro, que tinha zonas assim de água mais parada, depois basicamente só nas curvas é que tinham de caiacar bué da rápido, né? Dar assim ao remo muito rápido. Mas o resto foi muito giro, tem vistas muito bonitas e acabou por não estar assim tanto frio quanto isso, nem chuva. Depois, quanto à escape room, portanto, a minha colega que fez a marcação, ela, portanto, escolheu uma escape room que mais ou menos lhe interessava, mas também teve a intenção para a dificuldade ser intermédia, para nós não ficarmos frustrados de não o conseguirmos fazer. Sucede que ficámos ainda mais frustrados porque era a dificuldade mais básica que podia haver, disponível, não é? E não conseguimos resolver, ok? Uma equipa constituída por um engenheiro de computadores, por um piloto, sim, porque eu agora tenho um amigo piloto de aviões, malta, eu sei de coisas que vocês não sabem, já aprendi como é que eles falam assim para o microfone, olá senhores passageiros, pronto, foi só uma parte, com 3 pessoas que estão a tirar um doutoramento, apesar de serem áreas completamente inúteis para a sociedade, mas enfim, 2 de Química, uma de Biologia, não conseguimos resolver aquilo. Estão a perceber, malta? Não conseguimos. Portanto, se houver aí alguém que se ache bom em escape rooms, por favor digam, porque eu vou com vocês só para ao menos conseguir fazer. Não é porque eu fico melhor, entretanto, é só porque vocês são bons e eu vou, tipo aqueles trabalhos de grupo em que um faz as coisas e outros vai atrás. Pronto, é isso que vai acontecer. O que é que tenho mais para dizer? Se calhar eu podia parar o episódio em breve, ok? Porque, é assim, eu tenho aqui, vou-vos dizer, desde há um mês para cá, apontei tudo o que queria falar convosco, não é? E, portanto, tenho aqui à volta de 30 tópicos. Como devem calcular, não vou falar de 30 tópicos. Vou deixar para os próximos episódios. Mas antes de me ir embora, tenho que referir que no próximo fim de semana vou ter uma visita muito especial, que eu já estou à espera desde que mudei para cá, que é a visita dos meus sogros, ok? E, não sei se todos estão a par, mas eu estou numa relação aberta, estou a gozar, estou numa relação há quase 11 anos com a mesma pessoa, né? Então, isto é mesmo os meus sogrinhos do coração, pronto, e dou-me bem com eles, isso é bem fixe, pronto. Então, eu tenho que surpreendê-los, né? Só que não há nada para surpreender, porque eles já me conhecem há 11 anos. Mas pronto, estou muito feliz que tenho uma planta cá em casa que ainda está viva, para surpreender a sogra, não é? Disse-lhe que vou costurar um vestido, que é para ela se quiser ajudar. Tenho ali o tecido à vista, como quem não quer a coisa, também para surpreender. Ou não, porque eu não sei costurar, enfim.
E depois estava a pensar como é que vou surpreender o sogro. Malta, e eu percebi-me que o maior tacho que eu tenho é poeda pequena, aquilo tem para aí quê? 20 centímetros de diâmetro. Como é que se pode surpreender num sogro barrigudo, como todos os sogros são, não é? Todos os pais que se dignem são barrigudos. Como é que eu vou surpreendê-lo com um tacho com 20 centímetros de diâmetro? Devia ter um tachalhão daqueles onde se faz o cozido à portuguesa ou uma sangria, estão a perceber? E eu não tenho, malta. Então eu acho que ele não vai gostar nada de vir à minha casa. Esse é um ponto. O outro ponto é que o meu sogro é aquela pessoa que eu acho que também é uma característica de pai, que é, quando alguma coisa se avaria, ele não vai comprar novo, nem vai pôr a arranjar. Ele sabe como é que se arranja e, com toda a razão, arranja ele, poupa dinheiro e aquilo fica a funcionar mais uns tempos. Então, para terem noção, na casa dele, a televisão da cozinha precisa ter um lápis lá espetado para funcionar. A máquina do café, que é daquelas tipo de filtro, que se roda para tirar o café, portanto, esse botão saltou e ele tem uma, eu não sei o nome, é uma chave de... Ok, esperem um bocadinho. É um alicate, vamos chamar um alicate. Tem um alicate para pegar no parafuso que ainda lá está, para rodar aquilo e tirar o café. Portanto, imaginem o que é chegar à casa de uma pessoa e ter um alicate em cima da máquina de café. E eu já me estou a rir porque estou-me a lembrar do próximo artigo que eu vou dizer. Torradeira, malta. Estou a imaginar a torradeira que vocês têm que puxar aquela alavanca para baixo e ela tem que ficar lá em baixo para torrar a torrada. E depois, quando acaba o tempo, aquilo dispara, tipo, a alavanca vem para cima e a torrada vem para cima. Pronto. Até um certo ponto, a torradeira lá de casa estava avariada e então o meu sogro colocou uma colher de pau para segurar a alavanca para baixo e assim fazer as suas torradas. O que é que posso dizer mais? Pronto, esta torradeira já foi trocada entretanto, porque os filhos decidiram oferecer uma torradeira, porque senão era assim mesmo que continuava. As facas, por exemplo, com o desgaste, não é? Vão deixando de cortar tão bem, o cabo, se for de madeira, fica assim mais, sei lá, baço. Então, Natal passado, os filhos, queridos filhos, ofereceram todo um kit de facas novo, ao que os pais, os meus sogros, respondem: epá, mas não vamos usar isto porque isto está bem de novo. Pronto, são pessoas simples e eu gosto bem disso, mas é muito engraçado, estão a perceber? Opa, se eles ouvirem isto, que vergonha. Que vergonha eu estar aqui a dizer estas coisas. Mas pronto. E agora a última foi, que eu já me tinha esquecido disto, não é? Quando eu fui lá de férias em agosto, que fui almoçar com eles, precisei de fazer xixi, pronto, e fui lá à casa de banho fazer uma xixizinho. E então, do nada, fui para puxar o autocolismo e eu assim, então mas onde é que está o botão? E vejo um pauzinho de madeira com uma corda que estava a viajar para dentro do depósito de água. E eu assim, mas o que é para fazer com isto? Eu não sei como é que se arranja coisas. E então, olha, puxei o pauzinho. E então é assim que se puxa o autocolismo agora lá em casa. Quer dizer, acho que eu já arranjado, não sei bem. Se calhar não, se calhar está igual. Mas tipo, estas soluções que ele arranja para tudo, estão a perceber? Eu não tenho tanto esse espírito, porque é tipo, está avariado, chama o especialista. Pronto. Também porque vivo numa casa alugada. E, por exemplo, quando cheguei cá, ali como é que se chama? Lava-loiças começou a largar água por baixo e eu liguei para a agência: venham cá arranjar esta porcaria. Acabei de alugar a casa, o que é isto, né? Então veio cá o canalizador, não arranjou porra nenhuma, trocou uma peça, mas não a deixou bem presa. O que é que eu fiz? Meti um copo lá de baixo, eu tinha um kit com 4 copos, neste momento tem 3, não, tem 2, porque um partiu-se, e o outro está a segurar a peça para não ter água debaixo do lava-loiças. Pronto, mas a minha imaginação não vai muito além disto, não é? A do meu sogro tem anos de experiência. E o meu parceiro aprendeu isto. E esta semana já tivemos um entupimento que já se resolveu e ontem o autocolismo variou-se. Hoje já fomos comprar a peça certa para não ter ali um pau de madeira pendurado. Mas é assim, malta, eu estou com bué de medo que se avariem coisas até lá e depois venha cá o meu sogro e começa a arranjar coisas tipo, e que de repente eu tenho colheres de pau espetadas por todo o lado, tenho tipo os alicates fora da caixa de ferramentas, estão a perceber? Estou muito curiosa para ver, mas espero que não se avarie nada, ok? E entretanto, se calhar devia de comprar um tacho, porque também de outra maneira, como é que ele acha que eu, enfim, sou uma boa nora. É isto que temos. Para a semana, como devem calcular, não venho para aqui gravar episódio com os sogros a ouvir, especialmente se quiser contar histórias deles, é um pouco constrangedor, mas vou tentar gravar antes deles chegarem durante a semana, tipo, e deixar de avanço, porque agora com jingle também é assim, se não gravar todas as semanas, coitadinha de mim, não é, malta? Coitadinha. E é isso. Beijinhos, boa semana, au revoir!